Candidato, o senhor vai ter bastante tempo aqui para expor o que foi feito nestes 4 anos, mas eu quero começar com o exercício oposto. O que foi feito que o senhor aprendeu e considerou um erro que não vai se repetir caso o senhor seja reeleito para mais um mandato à frente do governo de São Paulo? Boa noite, Yuri, Clarissa, Pedro e para todo mundo que nos acompanha na CNN. A gente aprende todos os dias. Eu acho que uma experiência dessa é repleta de acertos e de erros, né? E tem muitos erros que a gente comete que a gente quer corrigir. A gente aprende muita coisa, a gente aprende que às vezes o simples faz a diferença, às vezes não é a grande obra, aquela obra emblemática, icônica, muito cara. Às vezes a população precisa ser assistida com o simples, ela precisa daquele equipamento que vai fazer a diferença. A gente está muito imerso nessas questões que são do dia a dia, do cotidiano das pessoas. E eu tenho certeza que a gente vai poder aprimorar muito em função do aprendizado ao longo desses 4 anos para poder fazer a diferença. Mas assim, na prática, qual foi a política, a medida que o senhor tomou falando isso aqui não dá para repetir de novo? Olha, vocês viram que ao longo do mandato eu mudei de ideia algumas vezes sobre alguns temas. E às vezes era até criticado por isso. Poxa, você mudou de ideia, o Tarcísio recua, era sempre a manchete. E eu vou recuar sempre que tiver errado, eu vou mudar de ideia sempre que tiver errado, sempre que for convencido. A gente procurou montar um time fantástico, um time técnico, e quando o time chega para você e diz, olha, Tarcísio, isso aqui não funciona, a gente vai mudar de ideia. Vou dar um exemplo, eu mudei de ideia na questão das câmaras corporais. Eu tinha uma visão mais crítica, em função da experiência que eu tive até nas Forças Armadas, e eu queria transpor aquela experiência para o dia a dia do policial nas ruas, e não tem nada a ver uma coisa na outra. E os próprios policiais me mostraram que eu estava errado. E aí eu voltei atrás, e isso acontece todos os dias. Eu acho que a gente tem que ter a humildade para perceber onde a gente está errando e poder acertar a trajetória. Pedro Venceslau. Governador, no momento em que há um surto de sarampo em São Paulo, o governo está fazendo uma grande campanha de vacinação. Lá dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro grava um vídeo contra a obrigatoriedade da vacina. Então eu faço 2 perguntas em uma. É contraproducente esse vídeo do Eduardo nesse momento em que há uma campanha pela vacinação em São Paulo? E a sua posição em relação à obrigatoriedade da vacina é a mesma de 2022, quando o senhor era contra, ou mudou? Olha só, eu sou favorável à vacinação super importante. Vamos lembrar que em 2022, na verdade antes, por ocasião do Covid, eu me vacinei, postei minha vacinação nas redes sociais como forma de estimular as pessoas a fazer o mesmo. Que eu entendia que aquele era o caminho de segurança, era o melhor caminho, independente de discutir se o desenvolvimento foi rápido ou não. E eu sempre defendi naquela época que a gente devia ir na linha da liberdade, ou seja, se você parte do pressuposto que o risco da vacina é maior do que o risco de Covid, então você não vai tomar vacina. Agora, se você acha que o risco do Covid é maior do que o risco da vacina, você vai tomar a vacina. É um pouco diferente dessas vacinas consagradas que nós temos, a vacina tríplice viral, a vacina do sarampo. E a gente fez um esforço muito grande aqui em São Paulo para aumentar os nossos indicadores de vacinação. E a gente utilizou um instrumento para isso, que é o incentivo de gestão municipal, que passou a ser uma arma do Estado na atenção básica. O que a gente fez? Antigamente, a gente tinha um piso da atenção básica, que era R$ 4,00 per capita por município. A gente criou o incentivo de gestão municipal, então a gente passa mais recursos financeiros, então a gente está trabalhando a lógica do incentivo financeiro. A gente passa de R$ 10 a R$ 40 per capita. Uma parcela desse dinheiro que chega no município é fixa e uma parcela é variável. E a parcela variável, ela é alcançada se indicadores foram cumpridos, e um deles é o da cobertura vacinal. Além do monitoramento da hipertensão, do diabetes, a prevenção no câncer de colo de útero, a prevenção no câncer de mama, né, o pré-natal, porque o pré-natal tem uma relação direta com a mortalidade infantil. Então é fundamental que a gente estimulasse a vacinação. E a gente está utilizando, por exemplo, às vezes a pessoa não tem tempo para ir no posto de saúde. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos levando a vacinação para a escola, nós estamos levando a vacinação para a estação no metrô, justamente para aumentar a cobertura. Então, a gente sai de um cenário, vou pegar a tríplice viral que tem a vacina do sarampo, de 78% em 2022 para 94%, 95% agora em 2026. E qual é a nossa recomendação para as pessoas? Vão ao posto, se vacinem, é importante, tem um surto de sarampo, não faz sentido a gente ter surto de sarampo a essa altura do campeonato. Então, a vacinação é fundamental, todo pai tem que levar o filho para vacinar. Eu, como pai, sempre levei meus filhos nas campanhas de vacinação. Mas o vídeo não atrapalhou nesse sentido? Eu acho que, sinceramente, as pessoas estão muito esclarecidas acerca da vacina. Nós lançamos no governo de São Paulo um programa chamado Vacina Sem Dúvidas.
né, que são sem dúvidas acerca da vacinação, justamente para esclarecer. Então eu entendo que as pessoas estão muito conscientes que elas têm que se vacinar. Então isso acaba rodando em vazio e não vai fazer efeito. A gente está vendo o indicador de vacinação crescendo como tem que ser e é importante para o nosso estado de São Paulo e para o nosso Brasil. Governador, eu gostaria de voltar um pouco na segurança, porque por mais que assim como nessa área, em outras, há muitos indicadores que mostram os avanços e o esforço que a sua equipe fez ao longo desses anos, às vezes uma imagem causa um impacto muito forte. E durante a sua gestão, a gente teve uma cena que correu o Brasil e até o mundo de um policial atirando um homem da ponte. Uma cena que acabou virando expressão de violência policial, de letalidade policial. Não era letalidade nesse caso, mas a gente teve outros episódios também. Eu gostaria que o senhor dissesse como o senhor viu essas cenas e como que o senhor reagiu quando tomou conhecimento disso e o que de fato foi feito no seu governo para tentar coibir esse problema e evitar que isso se alastre. Olha, quando você vê uma cena dessa, Clarissa, a gente fica extremamente triste, profundamente triste, envergonhado, né? Porque a polícia não está lá para isso. A polícia está lá para servir, está lá para proteger. Esses são os dois pressupostos. Assim, eu preciso que a população tenha confiança na polícia. E quando alguém desvia, quando alguém sai daquilo que é esperado, quando alguém não cumpre um procedimento, quando há o desvio de conduta, isso mancha todo um trabalho que está sendo feito. As pessoas às vezes não fazem ideia, mas a gente recebe 22 milhões de chamadas por ano. A gente recebe mais de 60 mil chamadas por dia. Então, toda hora a gente está atendendo uma ocorrência. Dessas mais de 60 mil chamadas por dia, a gente, em mais de 30 mil dessas chamadas diárias, tem, por exemplo, despacho de viatura. E são muitas ocorrências bem-sucedidas. São pessoas que são libertadas de cativeiro, são assaltos que são frustrados, são crianças que são salvas quando estão se engasgando. Assim, eu tenho vários atos de heroísmo. A gente tem um combate muito forte ao crime organizado. A gente fez mais de 500 operações ao longo desses 3 anos, 540 para ser mais exato, 542 operações conjuntas com a Polícia Federal, com o Ministério Público ao longo desse período. Então, conseguimos conquistar essa diminuição contínua dos indicadores. Então, quando você tem um fato desse, a gente fica extremamente insatisfeito. O que pode ser feito concretamente? Primeiro, a punição exemplar daqueles policiais que se envolvem em desvio. E a gente tem feito isso. Nunca se puniu tantos militares, nunca se puniu tantos policiais civis. Então, as corregedorias estão atuando bastante. Então, a pessoa precisa saber que aquilo não vai passar em branco. Segundo, treinamento contínuo. Então, e é um desafio, porque você tem que treinar a polícia com a rotina em andamento, porque você pega, eles vão cumprir uma jornada de trabalho, eles têm a folga e você tem poucas janelas para dar as instruções, para fazer esse treinamento, e a gente está fazendo isso. Terceiro, a proximidade da ação de comando, o comandante está junto das suas frações, a orientação desses subordinados para evitar que cenas como aquela ocorram. Mas aí, desculpa só interromper o senhor, governador, porque o senhor falou do comandante. Não assusta também quando há uma suspeita de ligação do comandante da PM com o PCC? Isso aconteceu no seu governo? Em que termos que isso? Porque aí a gente não está falando do caso pontual, a gente está falando da instituição. A gente nunca sabe. A gente tem uma instituição que tem 81 mil homens. É uma instituição que é a maior polícia do Brasil, tem um efetivo maior do que a maioria das forças armadas, a maioria dos exércitos sul-americanos, né? Perde para poucos exércitos, o exército da Colômbia, o exército do Brasil. É uma instituição gigante. E quando você descobre que tem algum problema, a gente efetivamente age. A suspeita já é motivo para agir, independente de ter algo confirmado ou não. O senhor afastou por causa disso, imediatamente pela suspeita, porque não há indiciamento, não há nada concreto que vá gerar lá na frente uma condenação, nada disso. Mas só de haver a suspeita, a gente já fez o afastamento. E colocamos na Polícia Militar, como comandante, a primeira mulher que comanda a instituição em 200 anos de história. Então, eu tenho que fazer de tudo para confiar nessa instituição, que é uma instituição boa, que tem excelentes profissionais muito treinados, que tem doutrina. Essa doutrina foi sendo forjada ao longo dos anos. Tem uma academia militar que é mais que centenária. É uma instituição que tem quase 200 anos de história, que presta excelente serviço e muitas vezes o policial que está lá na ponta é a referência para uma cidade pequena, de segurança, de ajuda, né? E a gente tem que fazer com que isso realmente seja verdade.
a gente tem uma polícia, eu falo muito isso para os policiais em cada evento, nós temos um estado que tem a área do Reino Unido, tem a população da Espanha e tem o PIB da Argentina. 31% do PIB brasileiro está aqui no estado de São Paulo. A gente tem 46 milhões de pessoas vivendo sobre o nosso território. 22% da população do Brasil vive aqui. A gente tem que garantir a segurança dessas pessoas. É um esforço muito grande. E a gente passa para eles essa responsabilidade. E sempre dizendo, o procedimento é o fundamental. A gente tem que seguir o procedimento, a gente tem que seguir a doutrina, punindo severamente os desvios, para as pessoas também perceberem que desvio não vai passar impune, né? E também entrando e fazendo com que a gente tenha realmente a melhoria contínua. Governador, a questão da Sabesp está no centro da estratégia dos seus adversários, que batem muito na tecla de que a empresa, depois da privatização, virou campeã de reclamações do PROCON. Conversando com técnicos da Sabesp, eles dizem que a empresa está pagando agora o preço de um sucateamento histórico. Dito isso, o governo manteve uma participação acionária dentro da Sabesp. Eu queria saber como é que vai ser a relação do senhor, do governo de São Paulo, com a Sabesp no eventual próximo mandato, já que a empresa ainda é uma empresa que está passando por um desgaste muito grande. Eu acho que, de fato, ela sofre com sucateamento ao longo de anos. Vamos parar para pensar o seguinte, a rede de São Paulo, a rede da cidade de São Paulo é uma rede que tem mais de 50 anos. É uma rede que perde 5 metros cúbicos por segundo. Imagina o seguinte, a gente está conversando aqui e a rede está jogando fora 5 mil litros por segundo, né? Então, isso é dramático. É uma rede que... E aí, você tem aquelas situações de cortar a pressão durante a noite para evitar a perda, porque se você não faz isso, você chega no racionamento. Você começa a consumir água dos mananciais, principalmente quando você já vem de um histórico de pouca chuva, né? A média de chuva sendo baixa ao longo do tempo. E aí, quando a pressão volta, com uma rede muito antiga, aquela, né, tira a pressão da carga, tira a carga, você tem a fadiga, aquelas redes acabam rompendo. Então, você tem uma série de problemas. Tudo isso está endereçado no plano de investimento da Sabesp. Nessa desestatização, a gente tem 2 ciclos de investimento muito claros. Um primeiro, que vai até 2029, que é o da universalização. A universalização deixou de ser um discurso, passou a ser concreta, passou a ser real. A gente tem, por incrível que pareça, núcleos urbanos onde não chegava água. Vila São Francisco, em Poá, o Santo Inês, em Caieiras, o Cantagalo, lá em São Bento do Sapucaí, algumas regiões da Baixada Santista. O problema de falta d'água na Baixada Santista é histórico. Então, veja, a gente está fazendo uma adutora nova que vai ligar a estação de tratamento de água de Cubatão, né, vai para o Saboó e vai transpor o canal do Porto Santo para chegar em Vicente de Carvalho. Lá nós estamos fazendo 3 reservatórios de água, nós estamos fazendo uma nova estação de tratamento de água no Melvi, 4 reservatórios, né, no sistema Mambo Branco. Muito investimento está acontecendo. Vou pegar aqui Perus. Perus tratava 0 de esgoto, coletava e tratava 0. Então imagina, tamanho de Perus, é uma cidade de Bauru, com 0 de coleta e tratamento. A pessoa às vezes não sabe que isso está acontecendo, porque ela está lá na casa dela, está dando descarga, está tudo indo in natura para o Areão, para o Ribeirão Perus, para o Juqueri. Mas por que tanta reclamação aí? É natural que, assim, alguns graus de liberdade que você tinha com alguns clientes acabem saindo com a Sabesp privada. Você tem outro tipo de governança. E as reclamações começam a já diminuir no tempo. Então, por exemplo, uma coisa que deu muita reclamação, troca de hidrômetro, né? Então, essas reclamações estão caindo. E aí, você tem o serviço que começa a ser melhor implementado. Então, vamos lá. A água chegou para 2 milhões de pessoas que não tinham água. Se falou muito ao longo do tempo, né, sobre a despoluição do Tietê e Pinheiros. E a pergunta que eu faço é, como fazer a despoluição do Tietê e Pinheiros se você não faz o saneamento básico? E imagina, há bem pouco tempo atrás, Guarulhos, segunda maior cidade do estado, tratava 2% de esgoto. E quando a gente fala isso, até em fóruns muito qualificados, as pessoas não faziam ideia que era assim. Eu pegar Jardim Fortaleza, Cabo Sul em Guarulhos, tinha 0 de tratamento de esgoto. O distrito da Terra Preta em Mariporã, 0 de tratamento de esgoto. Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, em 2022, 0 de tratamento de esgoto. 0. Nessas cidades. Vê o tamanho dessas cidades. Era 0 de coleta de tratamento de esgoto. Cajamar, Francisco Morato e Franco da Rocha já tem 70% de coleta e tratamento de esgoto. Você pegar Guarulhos, já tem 45%, chega no final desse ano com 78%. O distrito da Terra Preta, Mariporã, a gente está universalizando. Então, são 4 milhões de pessoas que estão tendo acesso ao saneamento básico, ao esgoto. Outra coisa,
Questão da tarifa, que sempre preocupou a gente. A gente criou um mecanismo de amortecimento de tarifa que é muito inovador. E a gente criou mais 2 recortes de tarifa social. Então, tem uma tarifa social com desconto de 50%, uma tarifa social com desconto de 72% e uma tarifa social com desconto de 78%. 6 milhões de pessoas estão na tarifa social hoje. E qual foi o mecanismo que nós criamos? Você tinha a regulação do setor de saneamento é por base de ativos. Isso significa que quando você vai fazendo investimento, a base de ativo vai crescendo, a tarifa acompanha. Como é que a gente fez para amortecer a tarifa? Porque, veja, ia ser um fator de insucesso se a tarifa começa a explodir à medida que a base de ativo vai crescendo. Como é que a gente segura a tarifa? A gente colocou no contrato a curva do plano de negócio original da Sabesp pública, que era um plano de negócio de 56 bi de investimento até 2033. E a gente força a curva a sempre andar embaixo. Ou seja, hoje, a diferença da tarifa da Sabesp pública para a tarifa da Sabesp privada é de 15%. A tarifa privada é 15% mais baixa que a tarifa pública. Porque a tarifa pública ela vai crescendo ao longo do tempo. A gente garante que ela vai crescer menos do que cresceria com ela pública. E como? Mágica? Não. 100% do dividendo do Estado, e é por isso que a gente manteve 18% de participação acionária, e o governo do Estado de São Paulo é o maior acionista da Sabesp, 100% do dividendo é aportado na companhia. Como a gente aporta 100% do nosso dividendo, sem destruir valor dos acionistas, a gente empurra a tarifa para baixo. Então, é esse o mecanismo financeiro, além de 2 movimentos que nós fizemos. O primeiro movimento, a gente aportou 30% do valor de venda da companhia no Fundo de Apoio à Universalização. E o segundo movimento, nós mudamos a forma de fazer a regulação. Tentando explicar de uma maneira simples, no setor de saneamento acontecia o seguinte, você tinha um aumento de tarifa que era pré-pago, né? Porque você dizia o que ia fazer ao longo dos anos e aquilo já era incorporado na tarifa antes daquele investimento se materializar. A gente transformou isso numa lógica de pós-pago. Então, você primeiro precisa fazer o investimento para depois incorporar aquilo na base de ativos e aquilo ter o reflexo tarifário. Deixa eu aproveitar esse ponto o fato da Sabesp ter sido privatizada. Qual que para um eventual segundo mandato, as prioridades do senhor nesse sentido, de também passar para a iniciativa privada outras gestões? Vai ser no setor de transporte, de mobilidade? Vai ser na área de infraestrutura? O que o senhor já está desenhando que tenha mais participação do setor privado em serviços que hoje são exercidos pela... Na verdade, Yuri, sobrou pouca coisa agora, né? Veja que a gente ou extinguiu, ou privatizou, ou fez concessões em 8 empresas, né? A gente extinguiu dessa, a gente extinguiu o MTU, dentro de uma lógica que é importante, que é a lógica de revisão de gasto, aquele famoso spend review que você tem que fazer o tempo todo e que, infelizmente, às vezes não era feito. O Brasil, às vezes, não faz isso. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos a MTU, a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano. O que ela faz? Ela faz análise de contrato, ela faz gestão de contrato de transporte. O que a agência faz, a Artesp? Análise de gestão de contrato de transporte. Ou seja, eu tenho uma agência reguladora e uma empresa pública fazendo exatamente a mesma coisa. Opa, então a empresa não precisa existir, eu posso ficar só com a agência. Então a gente foi otimizando. Talvez essa área do transporte seja onde ainda há linhas ou do metrô ou da CPTM. E a gente está vivendo uma situação de que uma das concessões da CPTM está com problemas. Há outras concessionárias da CPTM que também enfrentam problemas, queixa de usuários. Qual é o caminho? É rever estas concessões, eventualmente buscar outros concessionários? Qual é a solução para que essas... Eu acho que o caminho, no final das contas, é fazer cumprir o contrato. Porque o que precisa ser feito está no contrato. Por que essas concessões enfrentam problemas? Que ainda não deu tempo de resolver os problemas, que são problemas de muitos anos. As pessoas às vezes não sabem, mas as vias aéreas e as subestações não têm aterramento. Elas são extremamente vulneráveis a qualquer oscilação de energia ou, por exemplo, descargas atmosféricas. Nós temos pontos de via permanente, quando eu falo via permanente, para quem está nos assistindo, é trilho, dormente, lastro, que tem defeitos, tem problemas e precisam ser corrigidos. E aí, por que demora para resolver? Porque você tem que resolver isso com um carro em movimento. Por exemplo, como é que você faz correção no trilho, faz correção nos dormentes? Né? Você tem que fazer obra, só tem um detalhe, você tem que fazer obra com o trem funcionando. E o trem funciona todo dia, de 4 da manhã à meia-noite. Você leva 1 hora para desenergizar a linha, você leva 1 hora para reenergizar a linha. Então você tem 2 horas de trabalho todos os dias, de 1 às 3 da manhã, para fazer todas as intervenções que você tem que fazer para corrigir. As pessoas ficam, por exemplo, em estações lotadas, estações abarrotadas de gente. Por que isso acontece? Porque o sistema de sinalização nosso é muito antigo. E aí eu estou falando de trocar sistema de sinalização, estou falando de eletrônica, estou falando de placa e estou falando de software.
Esse serviço a gente já começou a fazer, porque eu posso diminuir o intervalo entre trens de 9 minutos, 8 minutos para 2,5 minutos. Então, são intervenções que eram necessárias. E isso pressupõe também muito investimento. Que empresas como a CPTM, que no final das contas acabavam gastando 80% da sua receita com o pessoal, não iam ter condição de fazer. A CPTM é uma estatal dependente, a gente precisava trazer o recurso privado, fora as adaptações nas estações, a acessibilidade, a extensão da linha 13 para Bom Sucesso, a extensão da linha 11 para César de Souza, enfim, uma série de coisas que precisam ser feitas. Governador, o seu adversário veio aqui na entrevista agora no começo da semana e falamos, obviamente, sobre taxa das blusinhas. E ele disse que o senhor estava entre os governadores que foram bater na porta dele para pedir que o Ministério da Fazenda ajudasse a viabilizar uma cobrança por meio dos Correios do ICMS, ou seja, uma taxa das blusinhas dos estados. Como que o senhor responde? Tem isso? Assim, cobra a taxa das blusinhas? O senhor bateu, conversou com ele? Claro que não, nunca aconteceu isso. Eu acho que quem pode me defender é o presidente Lula. Né? Porque há tempos atrás o presidente conta exatamente a história da taxa das blusinhas, como ele é abortado. Mas o senhor nunca falou com o Fernando Haddad sobre esse assunto? Nunca. Você nunca sobre a cobrança do ICMS pelos Correios? Você nunca vai me ver falando com ninguém para aumentar impostos, só mas para diminuir. Mas o Estado cobra essa taxa, assim como outros que... Você sabe que o ICMS das blusinhas é anterior à taxa das blusinhas, que foi a elevação do imposto de importação que veio na Lei 14.902, que eles colocaram jabuti na Lei do Mover, né, e aí e o governo queria cobrar 60%, é que o Congresso depois baixou e começou a cobrar 20%. O Lula chega e diz assim, o Haddad me pediu, disse que era bom. Eu achei, poxa, tem problema. E aí ele fala, o presidente não queria sancionar. Se ele não quisesse sancionar, ele não sancionava. Porque quando foi para vetar a restrição às saidinhas, ele disse, tem uma questão aqui de fórum íntimo, eu tenho formação política, eu vou vetar. Ele podia ter vetado a taxa das blusinhas também, não vetou. E deixa para fazer isso, manda uma medida provisória no período eleitoral. Ou seja, isso não faz o menor sentido. Então, e outra, se tivesse elevado o imposto das blusinhas, o problema é que o Haddad elevou todos os impostos aí que a gente possa imaginar. Ele já tinha prejudicado a Marta Suplicy, que ficou conhecido como Martaxa quando ele foi adjunto da Secretaria de Finanças. Não satisfeito, acho que ele ficou com inveja, né, que a Marta ganhou esse apelido de Martaxa, ele quis esse apelido para si, né, e aí virou o Taxade. Um imposto criado a cada 30 dias. Por que isso é ruim? Porque o governo gasta demais, está gastando demais. A gente está com um déficit público gigantesco, a gente pode caminhar de fato para uma recessão e ao invés de fazer o ajuste... Tem alguma herança também do governo anterior, governador? Não. Veja, no governo anterior, a gente tem um pico de elevação de dívida PIB, né, em 21, que chega a 88%, e isso cai depois para 72%. Era um governo responsável, onde as estatais davam lucro. O que a gente tem agora, uma elevação absurda de relação dívida PIB sem pandemia. Sem uma situação extrema, a gente está vendo os gastos sendo levados. Veja, quando eles assumem, eles podiam resolver o problema daquelas promessas de campanha, e aí me refiro à extensão do Bolsa Família, com uma medida, com uma mudança constitucional que fosse da ordem de 60 a 70 bi. Eles aprovaram uma de mais de 200 bi. Então, você aprova uma, paga duas em função do serviço da dívida. Né? E agora a gente tem empresas endividadas, famílias endividadas e Estado endividado. Então, a gente está matando a nossa capacidade de andar para frente. Por quê? Quando se fala, o Brasil está crescendo e está com baixo desemprego. Ok, está com baixa taxa de investimento e baixa produtividade. Quando a gente começar a ter dificuldade para rolar dívida, a gente vai ver o nosso câmbio subindo, a inflação subindo, e a gente vai ficar numa situação muito difícil com a taxa de juros já muito alta. Isso matando o setor produtivo, que começa a pensar o seguinte, poxa, qual é a minha capacidade de fazer investimento? O que vai acontecer com a economia? E aí, um imposto criado a cada 30 dias. A gente tinha uma carga tributária da ordem de 19% do PIB, a gente tem uma carga tributária hoje de 22% do PIB. A gente nunca teve isso na história. A gente está quase... Desculpa, só claro. Rapidinho, porque tem um ponto, acho que é importante, voltando àquela tua resposta em relação a Ricardo Nunes e Flávio Bolsonaro. O senhor falou bastante de Ricardo Nunes, citou programas, o senhor mencionou Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro enfrenta também uma questão importante, que é caso Master, a gravação dele conversando com o Daniel Vorcaro. Isso constrange os aliados de Flávio Bolsonaro? De alguma forma dificulta a participação de Flávio Bolsonaro na sua campanha?
acho que não tem efeito nenhum. Ele tem procurado dar os esclarecimentos, eu acho que sempre que for interpelado ele tem que esclarecer. O caso Master é uma vergonha nacional. E o brasileiro está muito machucado com a questão da corrupção. E talvez a gente esteja vivendo no Brasil alguma coisa parecida com o pré-Lava Jato. Isso preocupa bastante. Vamos ver a relação do caso Master com a cúpula do PT da Bahia também, que toda hora sai alguma coisa. A relação INSS com pessoa do gabinete do presidente, na antessala do presidente. Isso é muito grave. As pessoas que fraudavam os velhinhos, roubavam dinheiro dos velhinhos do INSS, e não é pouco dinheiro, é muita coisa. Tem um ambiente aí de corrupção que precisa ser... A gente tem que enfrentar essa chaga da corrupção, que ela drena muito recurso, ela drena a nossa capacidade de crescer. E eu entendo que toda vez que alguém é confrontado, tem que dar as explicações, tem que dar os esclarecimentos. Bem rapidamente, esclarecer a última pergunta, que a gente já está no final aqui. Não, eu gostaria de trazer um assunto que é um pouco delicado, claro, mas veio a público nos últimos dias a informação de que seus filhos abriram uma empresa. Essa empresa atua em sociedade com uma outra empresa, um empresário que atua com créditos tributários. Eu gostaria de uma resposta do senhor sobre se isso corresponde a algum conflito de interesse, se o senhor acredita que pode, de alguma forma, levantar algum questionamento em relação à atuação dessa empresa e à atuação do governo de São Paulo. Não é delicado, acho que é muito tranquilo da gente falar sobre isso, acho que a gente tem que falar sobre isso. Eles abriram uma empresa que querem prosperar, como vários brasileiros que querem vencer, querem crescer na vida. Tem a cabeça do jovem está muito voltada para o empreendedorismo. Meu filho tinha um bom emprego, resolveu largar tudo para dar as caras a tapa. E está correndo atrás disso, tentando conseguir clientes. Ele é sócio do filho do cara que tem uma empresa que é de consultoria tributária. E vamos lá, ter consultoria tributária não é crime, não tem problema nenhum. Não trabalha para Estado, não tem relação com o governo, não trabalha para ninguém, não pede um favor. É um menino que está procurando caminhar com a própria perna, não tem rede social, não gosta que saiba que é meu filho, porque ele quer vencer na vida sozinho. Então, assim, eu acho que complicado é receber dinheiro do careca do INSS. Isso é complicado, não é o caso dele. Ele é um menino que está trabalhando, não tem... tem um sonho de prosperar, o sonho de vencer na vida com o próprio esforço, não tem relação nenhuma com o Estado e com a empresa. Mas quem especificamente recebeu esse dinheiro do careca do INSS que o senhor está falando? Lulinha. O Lulinha, mas claro, o senhor... Tem 3 inquéritos abertos.